Obrigada pelo carinho, pastor. Valmir, querido, já falei, estava pensando ali que eu quero mudar meu nome para Valmira. Né? Eu quero o significado. Mas é uma alegria enorme estar aqui com você, com a pastora Nádia, com o pastor Wagner, ainda mais numa ocasião tão especial por ser seu aniversário. Trago um abraço. Vou falar Júnior, gente. Eu acho que é do pastor Carlos Bezerra Júnior. É o Júnior. Que está numa igreja batista. A gente está assim, né? Se multiplicando para poder cada um cobrir um pouco. Porque a gente está vivendo um momento que vocês sabem qual é, né? A gente não pode falar mais nada daqui. Mas um momento que vocês sabem qual é, né? E que a gente tem que se dividir para poder multiplicar a nossa presença. E hoje eu venho aqui para fazer uma das coisas que eu aprendi a amar fazer, que é compartilhar alguma coisa que eu tenha vivido na minha vida, no meu coração. Um beijo na Anice também, que agora eu estou vendo, pastora Anice. Uma alegria estar com você também. Eu só compartilho aquilo que eu vivi na minha carne. Eu não gosto de pegar alguma coisa aleatória que eu não tenha passado por mim, que não tenha me custado alguma coisa. E para isso, eu queria que a gente abrisse as Escrituras no texto de Gênesis 33. Eu confesso que eu já tinha lido essa história várias vezes, repetidas vezes, mas que eu não tinha atentado para alguns detalhes e algumas riquezas e algumas lições que são eternas nessa passagem e que é de uma riqueza imensurável. Esse texto vai falar e relatar o encontro de Esaú e Jacó. E diz assim: Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com 400 homens. Então, repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e os filhos na frente, depois Lia e seus filhos, Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente deles e se inclinou ao chão 7 vezes até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles dois choraram. Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são esses contigo? E Jacó respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então as servas se aproximaram, elas seus filhos, e inclinaram-se. Aproximaram também Lia e seus filhos. E depois Raquel aproximou-se e se inclinou. E Esaú perguntou: que pretendes com toda essa manada que encontrei? E Jacó respondeu: achar favor aos seus olhos, meu senhor. Mas Esaú disse: tenho muito, meu irmão, fica com o que tens. Porém Jacó respondeu: não, se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceita o presente da minha mão. Prestem atenção nessa narrativa e nessa frase que Jacó vai proferir. Porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus. Porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus. Vamos trazer isso para o contexto. O que está acontecendo aqui? De quem está se falando? De 2 irmãos que estão se reconciliando depois de mais ou menos 30, 40 anos. Depois de 30, 40 anos, Esaú nutrir um ódio absurdo no seu coração contra Jacó. E por que esse ódio existia? Porque Jacó era um nó cego. Pensa num irmão osso duro de roer. Triste. E de onde vem isso? Olha que interessante. Se você for olhar o capítulo anterior, vai falar que Rebeca se achou grávida e ela percebia que tinha uma movimentação muito intensa no ventre dela. E lá pelas tantas ela ficou muito preocupada. Vocês imaginam, a gente hoje, com ultrassonografia, com todo o recurso que a gente tem. Às vezes a gente tem piti na gestação, porque a gente quer saber o que está acontecendo. Vocês imaginam, sem nenhum tipo de recurso.
Rebeca achou aquilo estranho, começou a pedir alguma orientação de Deus, e Deus falou no coração dela, falou assim, Rebeca, está acontecendo o seguinte, por que tem essa movimentação dentro do seu ventre? Para começar, que não é uma criança só, são duas. 2 meninos. 2 nações existem dentro do seu ventre. E tem uma coisa a mais. A dinâmica que está por aí, essa peleja que está aí na sua barriga, vai ser dentro e fora. Porque quando vier para cá, para o lado de fora, os 2 serão inimigos. E o mais novo governará sobre o mais velho. Deus falou isso para Rebeca. Consta no texto, e Deus pediu a interferência de Rebeca na relação entre os irmãos. Está escrito isso? E pediu Deus que Rebeca privilegiasse a relação com o pobrezinho do Jacó sofrido. Pediu? Só que dona Rebeca era enxerida. A gente acha que personagem bíblico é tudo antisséptico, né, gente? Tudo santinho, fez tudo certo. Não, essa mulher fez tudo errado. Quem aqui é mãe de menino? Tome tento. Tome tento. Mãe de menino tende a desenvolver uma relação com o filho e colocar o filho em stand-by. Vai que minha relação com meu marido não seja tão boa? Isso não é consciente, tá, gente? Isso é inconsciente. Vai que a minha relação com o marido não seja muito feliz? Eu vou ter o meu maridinho. Eu tenho o meu plano B. E aí, essa mãe, sabe o que acontece? Acaba com a vida do filho. O filho vira um Zé Ninguém. Esse era o futuro de Jacó. Jacózinho cresce, nasceu, certo? Quem vem primeiro? Esaú, uma gestação gemelar. Quem vem primeiro é o mais velho. Vem o segundo, Jacó. Jacó vem como a criatura? Agarrado no calcanhar do irmão. Já mostrava o naipe. Desde nascença. Por isso o nome. Aquele que agarra o calcanhar. Aí, cresceu, sob a sombra de uma mãe que sabia de um segredo. Ela era guardiã de um segredo. Mas ela usou este segredo para formar a psique e o temperamento e o modo de ser do filho. Estragou o filho. É muito triste dizer isso, mas estragou o filho. Por quê? Quem Jacó passou a ser? Já que Isaac tinha predileção por quem? Esaú. E a Bíblia é tão honesta, né, gente? Que a Bíblia fala o que gera predileção numa casa. O que gera predileção numa casa. Isaac teve predileção por Esaú, porque ele se via em Esaú, certamente. Esaú era um cara forte, aguerrido, de personalidade, que ia para o campo, matava o que vinha, trazia caça, não sei o quê. Vamos no popular? Cabamacho, meu filho. E Jacó já era um sujeito mais quieto, pacato, tinha outros talentos. E por conta da predileção do pai, o que Rebeca faz? Opa, vou proteger. Filho, aguarde carta. Teu irmão está aí surfando na onda do seu pai? Você vai governar sobre ele. Espera aí. Chegou a hora. Alguém pediu para ela falar? Mas, Patrícia, como que você sabe que ela falou? A personalidade dele diz. Quem era Jacó? O enganador, treteiro, 171. Negociava tudo. O que ele fez? O irmão chega com fome de um dia intenso de trabalho, de caçar. Chega em casa, sente um cheiro de um guisado que devia ser uma coisa absurda. Fala, por favor, me dá isso aí para comer.
Aí Jacozinho vem, fala, Esaú está com fome, está cansada, senta no sofá. Quer guisado que Jacozinho fez? Jacó dá. Mas vai ter preço, Esaú. Dá a primogenitura a Jacozinho e você come todo o guisado que Jacozinho fez. Ao trouxa, que estava, você imagina o padrão da fome. Tá bom, eu acho que eu vou morrer daqui 5 minutos. Que diferença faz primogenitura essa altura da vida? Eu estou varado de fome. Toma logo essa primogenitura. Dá aí a panela inteira. E ele, de alguma forma, abre mão da primogenitura. Mas é num momento apropriado, gente? Eu sempre falo para o Júnior, olha, amor, não tome nenhuma decisão, nem de barriga vazia e nem com raiva. Porque de barriga vazia também você faz besteira. Ok, já teve esse episódio dos irmãos. Mais para frente, o que acontece? A dona Rebeca percebe que Isaac está à deriva. Está muito ruim. Pode morrer a qualquer momento. Ela vai, olha só, a relação que ela mantém com o filho. Olha o que ela ensinou o filho a vida inteira. O que ela combina com Jacó? Filho, seu pai não está bem, seu pai pode morrer e nós temos que pegar a bênção. Mas, mãe, como que nós vamos pegar a bênção? Já sei, já está tudo arquitetado aqui, ó. Já comigo. Mãe, deixa eu te explicar. Esaú tem uma compleição física, eu tenho outra. O cara tem pelo até na orelha. Tem o cheiro sui generis. O que eu vou fazer? Filho, eu já pensei em tudo. Em tudo. Era uma mulher que maquinava as coisas, que ouvia conversa atrás de porta. Aí ela vem, filho, o seguinte, põe essas peles, essas lãs aqui no corpo, põe isso aí, vou te pôr uma roupa e você vai lá falar com teu pai. E Jacó vai. Ela tinha uma ingerência sobre ele, uma influência tão grande, foi lá e fez do jeito que ela falou. Aí, ele chega do lado do pai. Pai, eu vim aqui para você me abençoar. Trouxe o guisado, trouxe a comida que você tanto gosta. E me abençoe. Estranho esse cheiro seu, hein? Não, mas sou eu mesmo. Estranho, hein? Estranho essa voz, estranho tudo, mas abençoa do mesmo jeito. Quem chega depois? Esaú chega, porque o pai tinha pedido para ele o guisado. Vai lá no quarto levar o guisado, e aí o que acontece? O pai fala, espera um pouquinho. Eu já abençoei. Então já sei o que aconteceu. O seu irmão passou aqui e levou a bênção. O que Esaú fala? Vocês podem ler depois. Mais uma vez, ele diz. Mais uma vez Jacó faz isso. Mais uma vez Jacó me lesa. Mais uma vez eu sou enganado. Ou seja, o caráter de Jacó é esse. E ele fala, só que agora é o seguinte, eu vou resolver na ponta da lança. Não vai sobrar nada. Vou matar o meu irmão. Quem estava de orelha grudada na porta, se é que tinha porta? Dona Rebeca. Aí ela vai, avisa Jacó, fala, Jacó, vaza. Jacó pega a matula dele, vai para a Mesopotâmia, e no caminho, ele deita para dormir, consciência tão pesada que o travesseiro foi uma pedra. Dormiu com a cabeça encostada numa pedra. E sonhou com anjos que subiam e desciam a escada. E ele reafirmou para Jacó a promessa de que a descendência de Jacó seria grande na terra.
ele falou para Jacó: é com você mesmo, com esse sujeito que você é, ordinário, enganador, safado, que eu tenho uma aliança. Só que Deus estava com Jacó. Jacó não estava com Deus. E o que acontece depois? Ele vai para a casa do tio, encontra lá a Raquel no meio do caminho no poço, coincidentemente é filha de Labão, tio dele, e se apaixona por Raquel, e como aqui nessa vida, segundo Patrícia 1:1, aqui se faz, aqui se paga, encontrou um tio a cara dele. Aí foi lá, pediu a bênção para casar com Raquel. E ele fala assim: beleza, tá tudo certo, pode casar com ela. Só que você vai trabalhar para mim 7 anos. Ok, feito, se tivesse pedido 20, eu trabalhava. É só 7, trabalho 7. Só que depois da noite de núpcias, quando ele acorda, o que acontece? Quem está com ele? Lia. Aí ele vai tomar satisfação com Labão. Que negócio é esse? Eu pedi a Raquel. Ah, mas amigão, você não conhece a tradição? A tradição é o seguinte: eu não falei que você não vai casar com ela. Só que primeiro você tem que casar com a irmã mais velha. Mas e aí, para eu ter Raquel? Mais 7 anos. Dá-lhe mais 7 anos. E teve Raquel. E chegou a hora de Jacó voltar para a terra onde Deus o abençoaria. Só que para fazer esse percurso, meus irmãos, ele tinha que passar por uma pessoa que o afrontava e o amedrontava a vida inteira. Quem era? Esaú. Ele sabia que mais dia menos dia ele ia ter que acertar as contas com o irmão dele. E o problema de Jacó com Esaú não era outro que não fosse de necessidade de ser aceito e amado pelo pai da mesma forma que era Esaú. O que assombrava Jacó em Esaú era que toda a vida os olhares de Isaque tinham sido para Esaú. E como todo filho, sobretudo homem, o olhar do pai é extremamente importante. Ele queria ter sido objeto do mesmo amor, do mesmo afeto. E de alguma forma inconsciente, ele também se vingou de Esaú, tomando dele a primogenitura. Já que ele não tinha tido o amor que ele tanto queria do pai ao longo da vida dele. Mas ele faz o caminho de volta. Ele precisa voltar para que a profecia, a promessa que estava sobre a vida dele se cumprisse. E ele vai com a perna bamba. E ele para, num dado momento, num lugar. E o que acontece? Ele de novo tem um encontro. E de novo, o anjo vem para ele e diz: eu estou reafirmando o compromisso que eu tenho com você de te abençoar. Só que ainda Jacó não é transformado. E Jacó, nesse encontro, ele fala assim: se você me livrar da mão do meu irmão, eu te dou isso. Ele está prometendo para Deus. Olha que a pessoa mais sem noção da face da terra. Ele está negociando com o dono de tudo, para dar tudo para o dono de tudo. Entendeu? Ó, te dou casa, comida, roupa lavada, te devolvo tudo que eu tenho, te dou mula, égua, camelo. O que Deus faz com camelo? Explica para mim. Fez um monte de promessas. Vou te dar 10% daquilo que eu tiver. Mas em nenhum momento ele fala assim: eu estou arrependido. Eu estou cansado de ser desse jeito. E ele segue viagem.
Ele segue viagem, e aí ele já saiu, essa altura, ele já saiu da casa de Labão, já pegou tudo que ele tinha. Aliás, ele varreu tudo que o sogro tinha e mais um pouco, saiu com um dote do tamanho do mundo, da propriedade de Labão, e segue em viagem, rumo ao encontro que ele tanto temia. Só que era costume, naquela época, mandar alguém na frente, mandar um batedor para saber a quantas andava o território onde ele ia passar. Ele manda um servo, e o servo volta. Escuta, e aí, como estão os ânimos do meu irmão? Vai lá ver como que ele está, se ele quer me ver, se ele aceita me ver. Aí o servo volta. Olha, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Dá a boa primeiro. Esaú está vindo para te encontrar. Ai, que coisa boa. Com um exército. Bichinho tremeu na base. E ele era tão infeliz, esse homem, que olha só a estratégia que ele faz. Ele fala assim, eu vou mandar presentes para o meu irmão. Manda bode, manda camelo, vou mandar lotes de presente, para eu tentar amolecer o coração dele. Ele quer comprar o irmão, com os presentes que ele manda. Aí, ele manda as servas, porque Jacó teve filho com a humanidade, né? Teve filho com serva, com a conserva, com tudo que você pode imaginar. Mas teve filho com serva, teve filho com Lia e teve filho com Raquel. E aí, olha só como era a mente de Jacó. Ele manda primeiro os presentes, depois as servas com os filhos que ele teve com as servas, depois Lia com os filhos que ele teve com Lia, e por último, Raquelzinha e Josézinho. Qual a ordem que ele manda? Ordem de preferência. Quem eu me importo menos vai na frente, porque se o exército passar por cima, tanto faz como tanto fez. A Lia também. Se partir dessa para melhor, tadinha, pobrezinha. Mas, né, a gente foi feliz, mas pode ir também. Agora, com Raquel, ninguém mexe. Se mexerem com Raquel, eu puxo a espada aqui de trás. Esse é Jacó. Esse é o caráter de Jacó. Só que como a gente imagina, alguma coisa tinha que acontecer, e acontece com Jacó. Porque não era possível que ele ficasse assim. Ele vai, passa todo mundo primeiro, e ele fica para trás do rio, e ele dorme num lugar que ele vai dar um nome depois. E quando ele está ali, para passar a noite, ele tem um encontro. Um anjo vem, e ele luta com o anjo durante toda a noite até o raiar do dia. E ele cansa o anjo, com a teimosia dele. Só que ao discutir com o anjo, ele fala, quem é você que está aqui? O anjo fala, olha, eu vim aqui para tentar tocar você. E ali diz, a partir do versículo 22, do capítulo 32, que quando o anjo viu que ele prevalecia contra ele, ele toca no nervo ciático de Jacó. O nervo ciático é o maior nervo que nós temos no corpo. Começa aqui na L5 e vai até o nosso calcanhar. Quando você desloca esse nervo do lugar, tem inúmeras implicações, segundo os rabinos, inclusive na virilidade. E tem uma dor nevrálgica que é insuportável. Nunca mais alguém com um nervo ciático tirado do lugar anda da mesma forma. É impossível. E você tem que conviver com essa dor todos os dias, porque não há o que arrefeça a dor, por conta de todo o prolongamento do nervo. É uma extensão muito grande. E naquela época, você mancar
ou ter esse nervo afetado, socialmente tinha uma conotação ruim. Era como se para o homem ele perdesse poder. E Deus teve que fazer isso com Jacó. Teve que tocar nessa coisa orgulhosa de Jacó. E é isso que ele faz quando ele desloca, fala que é a coxa, mas na verdade é o nervo ciático de Jacó. Jacó não mais andaria da mesma forma. E é interessante, porque ali, se você for ver, anota depois para você ver, o significado que tem a coxa. Eu fiquei muito curiosa, falei assim, o que tem a ver tocar na coxa? A coxa, nessa época, tinha um significado de descendência, ou seja, tinha a ver com a questão da virilidade, da descendência de alguém. E lá em Êxodo 1:5 diz que a descendência de Jacó procede da coxa de Jacó. E em Gênesis 47:29, José faz um juramento a Jacó, prometendo que enterraria o pai aonde ele está pedindo. E ele fala assim, jura para mim, eu juro, pai, põe a mão então debaixo da minha coxa. Era assim que se fazia um pacto, uma aliança. Punha a mão debaixo da coxa de quem você estava jurando. Hoje eles colocam a mão sobre a Torá, mas nessa época era debaixo da coxa de quem você estava fazendo um pacto, uma aliança. Então Deus vem ali, na pessoa do anjo, fazer um pacto com Jacó, de que ele não mais andaria da mesma forma. E Jacó luta com ele a noite inteira, porque Jacó está cansado de ser como ele é. Jacó está agonizando, Jacó está lutando contra ele mesmo. Ele está dizendo que ele não quer mais ser igual. E essa luta, essa demanda interna era tão grande, que o anjo confirma isso dizendo, de hoje por diante você não se chama mais Jacó. Ele não verbalizou isso, mas ele lutou. Ele estava lutando contra aquela personalidade, contra o caráter que ele tinha, e que era sobremodo pesado. Ele estava exausto de ter medo. Ele teve medo por mais de 40 anos. Medo de não ser amado, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado. Ele não tinha medo de ser morto por Esaú. Ele tinha medo de não encontrar favor em Esaú, assim como ele achava que ele não tinha encontrado favor no pai. E o anjo toca Jacó, marca Jacó, muda o nome de Jacó, muda a identidade de Jacó. E nesse encontro tem uma passagem linda, que ele diz assim no versículo 30 do capítulo 32. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo, de fato, vi Deus face a face. E a minha vida, olha o que ele diz, e a minha vida foi preservada. Ele não tinha encontrado o irmão ainda, como que ele sabia que a vida dele tinha sido preservada? É a vida dele com Deus. Ele podia morrer, que ele já tinha sido tocado por Deus. E no momento em que ele faz isso, ele muda o comportamento. O que ele faz? Ele levanta do assentamento, passa na frente de todo mundo que ele mandou na frente. E ao invés de se esconder, ao invés de seguir uma lista de preferência, ele vai para frente para proteger aqueles que ele ama. E o que acontece de mais glorioso nesse encontro, e que é óbvio, é que a hora que eles se veem numa certa distância, Esaú também percebe que ele estava encontrando não mais com o Jacó que ele tinha deixado há 40 anos, mas com um sujeito envelhecido pelo tempo,
com um sujeito com perda de virilidade e de valor na sociedade porque ele mancava, com um sujeito que tinha sofrido por algum tipo de transformação. E é claro que o mesmo Deus que agiu em Jacó, agiu no coração de Esaú e derramou perdão. E Esaú sai correndo ao encontro do irmão. O homem que odiou por mais de 40 anos e que planejou a morte do irmão durante todo esse tempo, que foi consumido pela raiva e pelo ódio. Ele sai e corre ao encontro do irmão. E essa narrativa é linda, porque quando Jacó olha para Esaú, ele diz: ver a tua face é como ver o rosto de Deus. Ver a face de Esaú não era mais como ver os fantasmas da relação com o pai. Ver a face de Esaú não significava mais, se alguém puder me ajudar no teclado, não significava mais enfrentar todas as frustrações que ele tinha tido. Todo o desejo que ele tinha de ser aceito e que ele não tinha sido correspondido. O irmão não mais representava para ele uma ameaça. Porque ele tinha sido saciado quando ele encontrou com Deus face a face. Toda a necessidade que ele tinha de afeto, de amor, de aceitação, Deus supriu naquele momento. E quando ele olha para o rosto de Esaú, ele é capaz de dizer: Esaú, eu não vejo mais a sombra do nosso pai em você. Eu não vejo mais alguma coisa que eu queria ter sido e eu não fui por sua causa, ou pela predileção do meu pai por você. Eu olho para você e eu olho para você e eu vejo o rosto do meu Deus. Olhar para você é contemplar o rosto do meu Deus. E eu queria nessa noite te perguntar: o que você vê no rosto das pessoas? Quem você vê no rosto das pessoas? A gente tem uma igreja hoje tão cheia de ódio. Tem horas que eu olho as redes sociais e eu fico... Acho que a palavra é um misto de decepcionada com desapontada. Porque tem irmãos nossos que ainda não perceberam que foram chamados para amar. E que aí hostilizam alguém por causa da opção sexual que ela fez. Hostilizam alguém porque ela é prostituta. Hostilizam alguém porque ela está na rua e não tem aonde viver. Hostilizam alguém porque ela usa um adereço na orelha e que às vezes não é do meu gosto. Rejeita tudo aquilo que é muito diferente de mim. E faz questão de ser cruel, deixando mensagens hostis, covardes, mensagens que jamais teria coragem de dizer, olho no olho. Quem você vê no rosto da pessoa que te ofendeu? Porque amar quem nos faz o bem não exige nada da gente. A gente oferece misericórdia a quem nos faz o mal. A gente paga o mal com o bem. Quem você vê no rosto do seu marido quando ele falha com você? Quando ele te machuca? Quem você vê, homem, no rosto da sua mulher quando ela demonstra que ela é apenas um ser humano, que ela tem as limitações dela? Quem você vê no seu filho quando ele escolhe um caminho que não te agrada? Quando a nota dele não é a melhor da sala?
quando ele não é aprovado no vestibular, ou quando ele se envereda para um caminho totalmente avesso àquilo que você planejou para ele? Quem você vê no rosto do seu irmão? Deus nos chamou para ver o rosto dele no rosto de cada ser humano que a gente encontra nesse mundo. E o dia que a gente vir o rosto de Deus no rosto da prostituta, no rosto do dependente químico, no rosto do morador de rua, no rosto de quem é completamente diferente de nós, na forma do comportamento, eu tenho certeza que a gente vai sacudir esse mundo. Agora a gente só vê Deus no rosto do nosso irmão quando a gente antes vê Deus face a face. Não tem como ver o rosto de Deus no rosto do nosso irmão se a gente antes não vir Deus face a face. E eu queria que você curvasse a sua cabeça e, como orienta as Escrituras, examine o homem a si mesmo. Como dizia Davi, do alto da sinceridade dele: sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Pai, julgamento precipitado em relação às pessoas, condenação em relação às pessoas que eu sequer conheço, que eu não conheço a história de vida, que eu não conheço o que está passando, que eu não conheço o sofrimento, mas que eu sou tão hábil no julgamento e na condenação. Para mim eu quero misericórdia, mas para o meu irmão eu quero a lei. Deus precisa mudar o nosso olhar, porque o mundo está clamando para que a gente veja neles o rosto de Deus. É difícil abraçar um morador de rua, cheirando xixi, fedendo, sem banho há meses. Mas o dia que a gente vê Deus face a face, tiver um encontro com Ele como foi em Peniel, a gente vai ver o rosto de Deus do morador de rua e vai correr ao encontro dele. Não importa o cheiro, não importa a diferença. O dia que a gente vir Deus face a face, a gente vai correr ao encontro da prostituta, sem julgamento, sem condenação, sem olhar de esgueio, sem o nosso ar de superioridade e arrogância. Quando a gente passar por Peniel, a gente vai transformar o mundo. E a transformação do mundo começa em você se olhar no espelho e ver o rosto de Deus em você. Ver o rosto de Deus no seu marido, na sua esposa. Ver o rosto de Deus no erro do seu filho. Ver o rosto de Deus nos que estão perto. E ver o rosto de Deus nos que estão longe. Se você precisa passar por Peniel e ser tocado por Deus, marcado por Deus, não estou falando de conversão, eu estou falando de conversão de caminho, conversão de rota na vida espiritual. Se você precisa passar por Peniel e ver Deus face a face para ser renovado no seu amor, na sua misericórdia, na sua humildade, na sua generosidade, na sua bondade, na sua mansidão. Fique em pé no seu lugar.
com seus olhos fechados em espírito de oração. Pai, eu não quero uma vida medíocre. Eu não quero uma vida contigo, ó Pai, que não promova a transformação em mim primeiramente e nas pessoas. Eu quero te ver face a face, ó Pai. Mas não é para mim, não é para o meu consumo próprio. Eu quero te ver face a face para eu poder olhar para essas pessoas que eu tenho julgado, que eu tenho condenado, que eu não tenho amado, e ver Deus no rosto de cada uma delas. Coloque as duas mãos no seu coração. Essa palavra não é só para vocês, queridos. Como eu disse, essa palavra falou comigo primeiro. E começa a dizer no seu coração: Pai, assim como Jacó cansou de ser morno como ele era, eu tô farto, eu tô farta de ser morno. Eu tô farto e farta de ser estéril. Eu tô farto e farta de pescar no aquário quando os campos estão brancos. E eu, ao invés de eu sair para a colheita, eu fico escolhendo quem eu colho. Porque eles têm que ter um comportamento certinho. Eles não podem parecer uma aberração diante de mim. Fala isso no seu coração. É para falar, é para clamar, é para se derramar diante de Deus. Nós temos pecado, igreja. E as pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus, porque a gente não tem visto nelas a face do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, ó Deus, pela tua graça, que a gente hoje, ó Deus, faça deste lugar Peniel, que venha, ó Deus, o mesmo Espírito que veio sobre Jacó, a mesma visitação que veio sobre Jacó, a mesma transformação que veio sobre Jacó. Pai, se for preciso tocar no nosso corpo físico, toca, Pai. Você tem liberdade para fazer isso. Toca mesmo, ó Deus. Marca a nossa vida, ó Deus, para que a gente não siga sendo morno diante de Ti, deste mundo que clama pela Tua presença e pelo Teu amor. Espírito Santo de Deus, muda as lentes dos meus irmãos nessa noite. Muda as lentes dos meus irmãos nessa noite, para que eles vejam, ó Pai, para que eles vejam que a Tua imagodei, a Tua presença, o Teu rosto estão em todas as pessoas na face dessa terra. Quer a gente as aceite, quer a gente goste delas, quer a gente goste do comportamento delas, ó Deus, do visual que elas têm, mas a Tua digital está em cada uma delas. E que a gente veja o Teu rosto em cada uma delas, ó Deus, para que o Teu amor constranja essas pessoas, transforme essas pessoas, alcance essas pessoas, e para que haja reconciliação deste mundo contigo, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. O Teu Espírito está sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, para que eles vejam, não mais com os seus olhos humanos, mas de hoje em diante, ó Deus, com os Teus olhos, com os olhos sobrenaturais, para que o mundo creia e para que ele seja transformado
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A minha oração nessa noite, por ocasião do aniversário do pastor Valmir, é que você, pastor Valmir, siga vendo nas suas ovelhas, quando elas falharem, porque elas vão falhar, quando elas errarem, porque elas vão errar, quando elas decidirem sair do aprisco, porque tem alguma coisa mais interessante lá fora, que você continue olhando para o rosto de cada uma delas e vendo o rosto de Deus, e que mais do que isso, todas as suas ovelhas e todas as pessoas que convivem com você aqui, como eu, continuem vendo em você o rosto de Deus. E que a glória seja do nosso Pai, em nome de Jesus. Isso é ter um feliz aniversário, pastor Valmir. Amém.